Boa noite. Dando sequência à série de palestras promovidas pela Casa de Fabiano, hoje nós vamos aqui analisar um pouco a respeito do capítulo 2º do Evangelho segundo o Espiritismo. Meu reino não é deste mundo, esse é o nome do capítulo. E tem um item aqui que fala sobre o ponto de vista, né? Como assim o ponto de vista? Então esse capítulo quando Jesus diz que seu reino não é deste mundo, primeiro ele vem falar muito da vida futura, né? Então, se o reino não é deste mundo, né? Que reino? O reino de Deus não é desse mundo. Então, de onde é o reino? Né? De onde Jesus é? Ele é o governador, é o co-criador aqui do nosso planeta. Mas ele não é daqui, né? Ele é de talvez aí algum lugar nesse infinito universo de Deus, nosso Pai. Ele deve ser de algum outro lugar ali, seu lugar de origem, digamos assim, né? Mas é certo que não é este mundo. O reino dele, o lugar dele, não é deste mundo. Aqui é um daqueles apriscos onde ele tem suas ovelhas, né? É um dos mundos aí que ele cuida para Deus, né? Então Jesus aqui, para nós aqui no planeta Terra, ele cuida daqui, né? Como um aprisco, né? Quando ele fala ali, nos colocando como ovelhas. Esse mundo é um lugar, né? Onde estão reunidos alguns espíritos, nós, né? Os humanos aqui do planeta Terra, que ele se incumbiu de levar até Deus, né? Então, mas ele não é daqui, ele faz esse trabalho aqui, né, na obra de Deus. Ele ajudou a criar esse ambiente e ele vai nos conduzir aí ao reino de Deus, né? Então, assim, se o reino dele não é desse mundo, então significa que existem muitos outros mundos, né? Mundos numa condição muito melhor, portanto, muito feliz. E ele vem nos convidar a isso. Então, quando a gente pega todo o ensinamento de Jesus no Evangelho, a gente percebe que a todo instante Jesus nos convida a um futuro melhor. E o nosso futuro melhor depende do nosso presente. Então, nós vamos, né, ele tem outro capítulo aí, né, que foi eu acho que é o próximo, o próximo. Olha, o próximo fala: há muitas moradas na casa do meu pai. Então, né, o universo é infinito, tem muitas moradas, muitos mundos aí em diversas condições, esperando por nós, né, condições mais felizes. O nosso próprio planeta, nosso próprio mundo já saiu de uma condição de primitivismo, né? E estamos aí passando por situações que nos mostram que vamos no tempo certo, né? Não sabemos se breve, mas acho que está mais perto do que longe. Passar aí por uma transição para um mundo mais regenerado, né? Onde o desejo do bem vai ser mais intenso e tudo mais, né? E os mundos vão se transformando, porque tudo evolui. Então, esse capítulo que fala que o reino não é desse mundo, ele vem nos falar da vida futura e nos mostrar, né, que no futuro outros mundos mais felizes aí, né, no universo nos aguardam. Mas, por enquanto, não. Por enquanto, nós ainda temos que estar aqui nesse mundo de provas e expiações. Portanto, um mundo cheio de dificuldades, né? Dificuldades porque Deus nos castiga? Não, dificuldades que nós mesmos amontoamos sobre nossas costas aí ao longo das nossas existências, né? E como na lei de Deus tudo tem que se restabelecer, tudo tem que ficar em ajuste, tem que se ajustar, né? Para que a gente consiga avançar para esses mundos aí que nos aguardam, para essa felicidade futura, para essa vida futura que nos aguarda, nós temos que estar se ajustando aqui e apagando, né? Se redimindo de um passado complicado que todos tivemos, né?
Mas enquanto esse momento não chega, enquanto a gente está aqui vivendo no mundo de provas e expiações, onde as dores nos alcançam, são muitas as dores, nesse ponto que nós vamos ler aqui no Evangelho, vai falar do ponto de vista, né? Então, o que é esse ponto de vista? O ponto de vista é a maneira de ver, é o modo de ver a vida, né? Sob o meu ponto de vista, a gente sempre é o nosso jeito de enxergar a vida e as coisas, né? Então, é o ponto de vista. Então, de acordo com como seja o nosso ponto de vista para a vida, viver no mundo de provas e expiações, sim, pode ser um tormento, ou não, pode ser uma alegria, né? Porque saber que estamos caminhando ali para algo melhor. Como tudo na vida, né? A gente tem que pensar que não existe uma transformação. Vamos pensar na nossa vida material mesmo. Não existe uma transformação que não exija um sacrifício, né? Lutar um bom combate, dizer não a algumas seduções que vão nos causar algum prazer, alguma alegria, alguma coisa assim momentânea, mas que a longo prazo ali vão nos prejudicar muito, né? Então, como Paulo de Tarso dizia, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, em todos os sentidos. Na nossa alimentação, a gente adora comer um monte de coisa que é delicioso, mas que acaba com a nossa saúde a médio e longo prazo, né? A gente adora gastar dinheiro, mas aí a gente fica chateado porque lá na frente a gente não consegue atingir um objetivo, a gente acha ruim ter que estudar, mas aí achar ruim que não consegue arrumar um emprego melhor, porque, né? Veja como que nós, né, não gostamos de passar por uma dificuldade, sabendo que lá na frente o resultado vai ser bom se a gente aceitar aquelas dificuldades inerentes. Então, quando a gente busca aquele prazer imediato aqui, né, evidentemente que sempre haverá uma frustração, sempre, sempre, sempre e sempre, né? Então, o ponto de vista, quando a gente dilata o nosso ponto de vista para um futuro melhor, sabendo que há uma dificuldade a ser atravessada, a gente atravessa ela com fé, com confiança e com alegria, porque a gente sabe, né? A gente tem a certeza íntima que o futuro melhor está garantido. Então eu estudo 4, 5, 6 anos lá na faculdade, dependendo do curso que eu escolho, sacrifico a juventude muitas vezes, né? E tudo mais, mas eu sei que lá no final, né, eu vou pegar o meu diploma, eu vou trabalhar, eu vou me realizar profissionalmente, né? Eu fico me privando de comer uma série de coisas maravilhosas, tal, mas eu sei que a médio e longo prazo eu não vou desenvolver doenças metabólicas, eu não vou ter diabetes, eu não vou ter isso, eu não vou ter doenças cardíacas, eu vou ter vida saudável por mais tempo, né? Mas o preço é se regrar, desde o que a gente come até o que a gente pensa, aos nossos desejos, todos os tipos de desejo, né, que a gente não consegue limitar, mas que a gente deveria começar, à luz do Evangelho, trazer essas reflexões para as mais diversas áreas da nossa vida, né? Bom, então, feita toda essa introdução, o texto que é autoexplicativo, a gente vai fazer a leitura aqui, olha, sobre essa coisa do ponto de vista, né, de como que a gente deveria enxergar esse momento que vivemos no mundo de provas e expiações. Esse ponto de vista vai fazer toda a diferença. Se a gente pensa só no hoje, no agora, só nesse momento, né, nos sofrimentos que nos alcançam nessa etapa ali das provações, das expiações, é muito mais difícil essa caminhada. Agora, quando a gente expande o nosso ponto de vista, põe lá na frente na vida futura, nós conseguimos caminhar assim, ó, com muito mais leveza e com muito mais determinação, né? Então, o texto aqui do Kardec, né, o texto que foi reunido aqui, que Kardec reuniu nesse capítulo, olha, o ponto de vista. A ideia clara e precisa que se faz da vida futura dá uma fé inabalável no porvir,
E essa fé tem consequências enormes sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista pela qual eles encaram a vida terrena. Então, os espíritos nos dizem que pensar na vida futura e saber que existe um futuro maravilhoso que nos aguarda, desde que, né, trabalhemos para isso. E como é esse trabalho? É um trabalho que nos convida à moralização dos homens, olha, como ele diz aqui. Então, o nosso ponto de vista muda, porque a gente sabe que precisa trabalhar nos moralizando, né, colocando freios aí aos nossos desejos, priorizando umas coisas em detrimento de outras, sabendo suportar as dificuldades que vêm com confiança. Por quê? Porque temos fé no futuro bom que nos aguarda, né? Para aquele que se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é infinita, a vida corporal não é mais do que rápida passagem, uma breve permanência num país ingrato. As vicissitudes e as tribulações da vida são apenas incidentes que ele enfrenta com paciência, e a gente já viu, né? Paciência é uma das virtudes que a gente tem, virtude cristã que a gente tem que aprender a desenvolver, porque sabe que são de curta duração e devem ser seguidos de uma situação mais feliz. A morte nada tem de pavoroso, não é mais a porta do nada, mas a da libertação, que abre para o exilado a morada da felicidade e da paz. Então a gente percebe que as pessoas que não têm fé têm medo da morte, né? Quanto mais fé a pessoa tem, menos medo da morte ela tem, porque ela sabe que isso vai acontecer e ela sabe que vai, dependendo de como foi a sua trajetória aqui, né? É, o que aguarda do outro lado vai ser, né, bem mais tranquilo, conforme ela tenha feito aqui. Então, quem não tem não pensa dessa forma é porque inconscientemente, talvez ali no seu inconsciente sabe, né, que se perder o tempo aqui, o que aguarda do outro lado não vai ser talvez muito agradável, né? Mas por castigo de Deus? Não, mas por consequência da nossa própria preguiça, não sei, falta de conhecimento, enfim, né? Eu diria que é pela nossa própria esse desejo, essa coisa da gente ainda se comprazer muito com as coisas daqui, né? Esse comodismo do imediatismo das coisas materiais, e essa preguiça mesmo de querer se dedicar a outros valores aí morais, né? Então vamos lá. Pela simples dúvida sobre a vida futura, o homem concentra todos os seus pensamentos na vida terrena. Incerto do porvir, dedica-se inteiramente ao presente. Não entrevendo bens mais preciosos que os da terra, ele se porta como uma criança que nada vê além dos seus brinquedos e faz tudo para os obter. A criança mimada, né? A perda do menor dos seus bens causa-lhe pungente mágoa. É a criança mimada mesmo, né? Nós nos portamos aqui. Um desengano, uma esperança perdida, uma ambição insatisfeita, uma injustiça de que for vítima, o orgulho ou a vaidade ferida são tantos outros tormentos que fazem da vida uma angústia perpétua, pois que se entrega voluntariamente a uma verdadeira tortura de todos os instantes. Então, aquele que tem, no seu ponto de vista aqui, só o presente, nem se ocupa de pensar em vida futura, o que me aguarda depois da morte, não estou nem aí, deixa a vida me levar, vamos viver, vamos aproveitar o dia de hoje, porque eu não sei se amanhã eu vou estar viva, não são essas ideias, né, que povoam aí a nossa mente e tudo mais. Então, a pessoa que vive com esse ponto de vista, olha, vive numa verdadeira tortura a todos os instantes, como coloca aqui, porque qualquer coisinha, a pessoa é muito frágil, né?
somos frágeis emocionalmente, qualquer coisinha nos desestabiliza, qualquer coisinha nos magoa, qualquer coisinha é uma afronta, qualquer coisinha é um grande sofrimento, ou seja, a nossa vida perde a leveza, é um peso, não? Continua aqui o texto. Sob o ponto de vista da vida terrena, em cujo centro se coloca, tudo se agiganta ao seu redor. O mal que o atinge, como o bem que toca aos outros, tudo adquire aos seus olhos enorme importância. É como o homem que, dentro de uma cidade, vê tudo grande em seu redor, os cidadãos eminentes como os monumentos, mas que, subindo a uma montanha, tudo lhe parece pequeno. Assim acontece com aquele que encara a vida terrena do ponto de vista da vida futura. A humanidade, olha aquele que encara a vida terrena do ponto de vista da vida futura. A humanidade, como as estrelas do céu, se perde na imensidade. Ele então se apercebe de que grandes e pequenos se confundem como as formigas no monte de terra, que operários e poderosos são da mesma estatura. E ele lamenta essas criaturas efêmeras que tanto se esfalmam para conquistar uma posição que os eleva tão pouco e por tão pouco tempo. É assim que a importância atribuída aos bens terrenos está sempre na razão inversa da fé que se tem na vida futura. Então, quanto mais a gente vai crescendo, né, a nossa condição espiritual, a gente vai enxergando as coisas com uma clareza maior. A gente não fica vendo tantas essas desigualdades assim, né? Quando a gente nos eleva na condição espiritual, quando a gente, vamos dizer, se agiganta espiritualmente, a gente olha as coisas como se estivesse do alto. E quando a gente olha as coisas do alto, a gente enxerga tudo mais ou menos igual, né? Você não vê muitas diferenças ali. Vamos lá. Se todos pensarem assim, né? Então, quando se pensa, né, quando a gente tem foco à vida futura, as coisas não têm esse volume tão grande, a gente tem mais calma e não dá tanta importância assim essas questões materiais que nos preocupa tanto e que a gente gasta muita energia, né, pelas coisas materiais, perde a paz, perde a calma, perde a tranquilidade em busca dessas coisas aí, se afligindo por tão pouco. Então, quem tem o ponto de vista da vida futura, não tem isso daí. Aí vem esse argumento aqui, olha, no item 6 fala assim: se todos pensarem assim, dir-se-á. Então a gente pode pensar, né? Ninguém mais se ocupando das coisas da terra, tudo perigará. Ou seja, né? Então se todo mundo que nós estamos aqui na Terra, mas se a gente se coloca olhando só para a vida futura e para de se preocupar com as coisas da vida, pode-se pensar que tudo vai se perder, porque ninguém vai ficar só ali naquela coisa das ideias, né, só pensando no futuro e tudo mais. Olha, vamos ver. Mas não, porque o homem procura instintivamente o seu bem-estar. Sim, a gente está aqui, a gente precisa viver, é um instinto de sobrevivência, né? Instinto de conservação. E mesmo tendo toda a certeza de que ficará por pouco tempo em algum lugar, ainda quererá estar o melhor ou o menos mal possível. Não há uma só pessoa que, sentindo um espinho sob a mão, não a retire para não sentir aquela dor. Ora, a procura do bem-estar força o homem a melhorar todas as coisas, e impulsionado como ele é pelo instinto do progresso e da conservação, que decorre das próprias leis da natureza. Ele trabalha, portanto, por necessidade, por gosto e por dever. Veja que aqui, olha, a necessidade é uma coisa muito material mesmo, né? Necessidade de trabalhar para não perecer, né? Aí depois ele coloca, olha, por necessidade, por gosto, né? Aí quando coloca por gosto, nós já estamos numa condição melhor, né?
Gosto no sentido, já temos uma visão ali da vida futura, porque a gente sabe que se a gente trabalhar, né, que é trabalhando não só materialmente, mas também moralmente, o futuro, a vida futura que nos aguarda vai ser boa. E aí a gente trabalha com gosto, né? E por dever, né? Não, necessidade, gosto e dever. Então é nosso dever também, para a gente conseguir chegar nesse patamar, é nosso dever. O espírito não está aqui numa colônia de férias, nós temos aqui obrigações a cumprir, nós viemos aqui com o dever de nos melhorar, né? Então a necessidade é para não perecer, o gosto é porque a gente sente a alegria de saber que o melhor nos espera, e aí a gente faz com gosto. E o dever é a consciência moral de que nós não viemos aqui para perder tempo. A gente precisa mesmo fazer, cumprir o que tem que ser feito. E com isso cumpre os desígnios da providência, que o colocou na terra para esse fim. Só aquele que considera o futuro pode dar ao presente uma importância relativa, consolando-se facilmente de seus reveses ao pensar no destino que o aguarda. Deus não condena, portanto, os gozos terrenos, mas o abuso desses gozos, que é o que frequentemente a gente faz, em prejuízo dos interesses da alma. É contra esse abuso que se previnem os que compreendem essas palavras de Jesus: meu reino não é desse mundo. Aquele que se identifica com a vida futura é semelhante a um homem rico que perde uma pequena soma sem se perturbar. E aquele que concentra os seus pensamentos na vida terrestre é como o pobre que, ao perder tudo o que possui, cai em desespero. O Espiritismo dá amplitude ao pensamento e abre-lhe novos horizontes. Em vez dessa visão estreita e mesquinha que o concentra na vida presente, fazendo do instante que passa sobre a Terra o único e frágil esteio do futuro eterno, ele nos mostra que esta vida é um simples elo do conjunto harmonioso e grandoso da obra do Criador, e revela a solidariedade que liga todas as existências de um mesmo ser, todos os seres de um mesmo mundo e os seres de todos os mundos. Então tudo está encadeado, né, na obra de Deus. Oferece assim uma base e uma razão de ser a fraternidade universal, enquanto a doutrina da criação da alma no momento do nascimento de cada corpo faz com que todos os seres sejam estranhos uns aos outros. Essa solidariedade das partes de um mesmo todo explica o que é inexplicável, quando apenas consideramos uma parte. Essa visão de conjuntos, os homens do tempo do Cristo não podiam compreender, e por isso seu conhecimento foi reservado para mais tarde, que é o que nós temos a alegria de participar, né? De fazer parte aí de de sermos membros, né, dessa religião, dessa filosofia, dessa ciência espírita consoladora, altamente consoladora. Então que a gente possa começar a refletir sobre qual é o nosso ponto de vista nesse momento que estamos encarnados na Terra, né? E sempre é hora de, através do conhecimento, a gente mudar as nossas opiniões, a nossa forma de ver o nosso ponto de vista, com vistas ao futuro melhor. Agradeço a todos, tenham uma ótima semana. Obrigada. Boa noite. Vamos começar a ver algumas questões do Livro dos Espíritos. Hoje iniciamos a parte 4 deste livro, que trata, o tema é Esperanças e Consolações. É o primeiro capítulo desta parte do livro, e o tema é Penas e Gozos Terrenos. Iniciando pelo item 1, Felicidade e Infelicidade Relativas. Questão 920. O homem pode gozar na terra uma felicidade completa? Resposta: não, pois a vida lhe foi dada como prova ou expiação, mas dele depende abrandar os seus males e ser tão feliz quanto se pode ser na terra. Então vemos que a Terra é uma morada de espíritos imperfeitos e estamos aqui para progredirmos moral e intelectualmente. A partir do desenvolvimento da inteligência,
o homem começa a evoluir moralmente, pois facilita a compreensão das consequências dos seus atos. Mas há espíritos que desenvolvem com mais facilidade a moral. Somos espíritos em um mundo que ainda está na fase de mundos de provas e expiações. Estamos há milhares de anos renascendo aqui na Terra e com isso estamos em condições de dar um passo à frente em nossa evolução. Mas a conquista depende de todos nós. Nós é que temos que conquistar um grau evolutivo mais avançado. Mas os espíritos podem promover ou provocar um avanço na evolução, de forma que os mais atrasados, aqueles que estão estacionados, são convocados a evoluírem. Eles nos dizem, no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, eles nos dizem que se não nos esforçarmos, eles têm meios de mobilizar os retardatários ou refratários à busca de uma reforma íntima. Vou ler o trecho. Submetei-vos ao impulso que vimos dar aos vossos espíritos. Obedecei à grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração. Infeliz o espírito preguiçoso, daquele que fecha o seu entendimento. Infelizmente, porque nós, que somos os guias da humanidade em marcha, o chicotearemos e forçaremos a sua vontade rebelde com o duplo esforço do freio e da espora. Toda resistência orgulhosa deverá ceder cedo ou tarde, mas bem-aventurados os que são mansos, porque darão ouvidos dóceis aos ensinamentos. Então, é óbvio que não devemos entender ao pé da letra o que eles disseram. É uma forma de dizer que passaremos pelas consequências dos nossos atos reprováveis, como a preguiça, o desleixo, o orgulho, a vaidade, etc. Todas as ações geram consequências. As boas ações, os efeitos são bons, caso contrário, os resultados são negativos, ou seja, não negativos, né, mas são provas, né, dificuldades a enfrentar. Quando insistimos em recusar a prática dos ensinamentos das leis de Deus, estaremos insistindo em estacionar evolutivamente falando. Os espíritos protetores nos deixam por nossa própria conta, ficarão aguardando quando quisermos mudar nossa conduta, nossos pensamentos, nossos ideais, e então voltam a nos guiar, porque sem o amparo dos enviados de Deus, estaremos logo em péssimas condições. Essa é uma das formas de mobilizar os retardatários, mas certamente há outros meios, como as convulsões que ocorrem no planeta, provocadas pela natureza maltratada ou pelas relações humanas que não se preocupam com a fraternidade, a humildade, e muito menos a união em uma grande família, que é o que precisamos evoluir para atingir isso aqui na Terra, né? Essa condição na Terra, né? De nos sentirmos irmãos uns dos outros e auxiliarmos uns aos outros, né? E não haver mais essa questão de misérias, né, que nós vemos em todos os lugares do planeta. Questão 921. Concebe-se que o homem seja feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada, mas, enquanto isso não se verifica, pode cada um gozar de uma felicidade relativa? Resposta: o homem é, na maioria das vezes, o artífice de sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, ele pode poupar-se a muitos males e gozar de uma felicidade tão grande quanto o comporta a sua existência num plano grosseiro. A felicidade ou a infelicidade depende muito do homem mesmo. Há aqueles que têm de tudo e não se sentem felizes ou satisfeitos. Outros, apesar do pouco que possuem, sentem-se bem, não reclamam, não se revoltam e não desistem de viver. Ou seja, eles sabem viver aproveitando as boas oportunidades sem deixar-se levar pela ambição e outras dificuldades morais. Como diz uma música, é preciso saber viver. Contentemo-nos com o que podemos ter e realizar e viveremos bem. Não é que não devemos ter ideais, mas o exagero, a ganância é que faz mal. Os ideais revolucionam o planeta para melhor. A pessoa evolui e todos ganham com isso. Como vimos, num planeta ainda de provas e expiações, precisamos orar, vigiar e refletir
sobre as nossas próprias ações e sobre a prática cristã para não seguir filosofias vãs. Não sabemos ainda exatamente o que é ser feliz verdadeiramente na prática de cada dia. Então, Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 2, versículo 8, diz: Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias vãs, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo o Cristo. Vejamos o comentário de Kardec sobre essa questão. O homem, bem compenetrado do seu destino futuro, não vê na existência corpórea mais do que uma rápida passagem. É como uma parada momentânea numa hospedaria precária. Ele se consola facilmente de alguns aborrecimentos passageiros, numa viagem que deve conduzi-lo a uma situação tanto melhor quanto mais atenciosamente tenha feito seus preparativos para ela. Somos punidos nesta vida pelas infrações que cometemos às leis da existência corpórea, pelos próprios males decorrentes dessas infrações e pelos nossos próprios excessos. Se remontarmos pouco a pouco à origem do que chamamos infelicidades terrenas, veremos a estas, na sua maioria, como a consequência de um primeiro desvio do caminho certo. Em virtude desse desvio inicial, entramos no mau caminho e, de consequência em consequência, caímos afinal na desgraça. Então, vemos que a vida tem as suas dificuldades. O tempo de vida aqui na Terra, se soubermos viver a lei do bem, estaremos conquistando novas competências, estaremos também resgatando nossos débitos e avançando espiritualmente. Quanto mais evoluirmos, mais entenderemos a vida e a respeitaremos em todas as circunstâncias e louvaremos a Deus com sentimentos mais profundos. Questão 922. A felicidade terrena é relativa à posição de cada um. O que é suficiente para a felicidade de um faz a desgraça de outro. Há, entretanto, uma medida comum de felicidade para todos os homens? Resposta. Para a vida material, a posse do necessário. Para a vida moral, a consciência pura e a fé no futuro. Então, na questão 715 do próprio Livro dos Espíritos, eles nos dizem que o homem sensato conhece o limite do necessário por intuição ou aprende com suas experiências. E já na questão 716, vemos que há um limite do necessário, mas as aquisições dos mais diversos vícios criam necessidades artificiais que os homens insaciáveis e mesmo que os tornam insaciáveis e mesmo tendo muitos não se sentem felizes. Já li certa vez que a felicidade está onde a colocamos e não onde estamos. Então, muito de nossas infelicidades é decorrente de nós mesmos. Então, essa frase, ela é de um trecho da poesia de Vicente de Carvalho, sob o título de Felicidade. Vou ler uma parte dessa poesia, que é assim: essa felicidade que supomos, árvore milagrosa que sonhamos, toda arreada de dourados pomos, existe sim, mas nós não a alcançamos, porque está sempre apenas onde a pomos e nunca a pomos onde nós estamos. Vicente de Carvalho. Questão 923. Aquilo que seria supérfluo para um não se torna necessário para outro e vice-versa, segundo a posição? Resposta. Sim, de acordo com as vossas ideias materiais, os vossos preconceitos, a vossa ambição e todos os vossos caprichos ridículos, para os quais o futuro fará justiça quando tiverdes a compreensão da verdade. Sem dúvida, aquele que tivesse uma renda de 50 mil libras e a visse reduzida a 10 mil,
considerar-se-ia muito infeliz por não poder continuar fazendo boa figura, mantendo o que chama a sua classe, ter bons cavalos e lacaios, satisfazer a todas as paixões e etc. Julgaria faltar-lhe o necessário, mas francamente podes considerá-lo digno de lástima, quando ao seu lado há os que morrem de fome e de frio, sem um lugar em que repousar a cabeça. O homem sensato, para ser feliz, olha para baixo e jamais para os que lhe estão acima, a não ser para elevar sua alma ao infinito. Então, na questão 715 deste livro, os Espíritos nos dizem que os sensatos conhecem por intuição o limite do necessário, porém, muitos o conhecem à custa de suas próprias experiências, como eu já li na questão anterior, ou seja, aqueles que o conhecem por intuição já passaram por provas que o levaram à compreensão do que é necessário e do que é supérfluo. Outros terão que passar por certas provas para aprenderem a identificar e escolher o necessário e não buscar o supérfluo, a não ser que seja para ser útil a alguém que precise. Questão 924. Existem males que não dependem da maneira de agir e que ferem o homem mais justo. Não há algum meio de se preservar deles? Resposta. O atingido deve resignar-se e sofrer sem queixas, se deseja progredir. Entretanto, encontra sempre uma consolação na sua própria consciência, que lhe dá a esperança de um futuro melhor, quando ele faz o necessário para obtê-lo. Jesus nos ensina a perdoar. Vejamos um dos textos do Novo Testamento. Aprendestes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal que vos queiram fazer. Que se alguém vos bater na face direita, lhe apresenteis também a outra, e que se alguém quiser pleitear contra vós, para vos tomar a túnica, também lhe entregueis o manto, e que se alguém vos obrigar a caminhar 1000 passos com ele, caminheis mais 2000. Dai àquele que vos pede, e não repilais aquele que vos queira tomar emprestado. São Mateus, capítulo 5, versículo de 38 a 42. Então, esta máxima do Cristo deixa claro que perdoar é o melhor remédio para aquele que recebeu ofensas. Aquele que perdoa sinceramente estará mais próximo da verdade, estará caminhando com Jesus, pois ele disse que seu jugo é suave e o seu fardo é leve. Questão 925. Por que Deus beneficia com os bens da fortuna certos homens que não parecem merecê-los? Resposta. Esse é um favor aos olhos daqueles que não enxergam além do presente, mas sabei-o, a fortuna é uma prova geralmente mais perigosa que a miséria. Então, nesta fase da evolução, da maioria de nós aqui nesse planeta, estamos passando por provas e expiações. E sendo assim, numa encarnação ou outra, podemos passar por provas da riqueza ou da pobreza. Porque nessas duas condições de vida há provas a vencer. Se ao pobre chega a faltar o alimento que pode levá-lo ao desespero, o rico está sendo provado pelos excessos que o pode estacionar na sua evolução. É óbvio que as provas são difíceis nas duas condições. Kardec, comentando na questão 816, faz a seguinte observação: a riqueza e o poder despertam todas as paixões que nos prendem à matéria e nos distanciam da perfeição espiritual. Foi por isso que Jesus disse: em verdade vos digo, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Mateus, capítulo 19, versículo 25. Se com a riqueza pode-se fazer muito bem, também pode-se fazer muito mal para quem não sabe lidar com ela. Aqueles que não têm seus princípios guiados pelos ensinamentos de Jesus
terão mais facilidade de fazer escolhas que mais tarde poderão se arrepender amargamente. E até mesmo o cristão, se não se vigiar, pode deixar-se levar pelos convites que nos prendem ao mundo material e nos dificulta a perceber o mundo espiritual. Questão 926. A civilização, criando novas necessidades, não é a fonte de novas aflições? Resposta. Os males deste mundo estão na razão das necessidades artificiais que criais para vós mesmos. Aquele que sabe limitar os seus desejos e ver sem cobiça o que está fora das suas possibilidades, poupa-se a muitos aborrecimentos nesta vida. O mais rico é aquele que tem menos necessidades. Invejais os prazeres dos que vos parecem os felizes do mundo, mas sabeis, por acaso, o que lhes está reservado? Se não gozam senão para si mesmos, são egoístas e terão de sofrer o reverso. Lamentai-os antes de invejá-los. Deus, às vezes, permite que o mal prospere, mas essa felicidade não é para se invejar, porque a pagará com lágrimas amargas. Se o justo é infeliz, é porque passa por uma prova que lhe será levada em conta, desde que a saiba suportar com coragem. Lembrai-vos das palavras de Jesus: bem-aventurados os que sofrem, porque serão consolados. No livro Palavras de Vida Eterna, psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado por Emmanuel, no capítulo 73, com o título de Excesso, inicia com uma frase de Marcos, do capítulo 8, versículo 36. Pois que aproveitaria ao homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? E Emmanuel, comentando essa frase, né, de Marcos, faz várias observações, eu vou ler algumas. Todo excesso é parede mental isolando aqueles que o criam em cárceres de orgulho e egoísmo, vaidade e mentira. Agarrar-se, pois, ao efêmero é prender-se à ilusão. Mas todos os bens espirituais que ajuntares em ti mesmo, como sejam virtude e educação, constituem valores inalienáveis a brilharem contigo, aqui ou alhures, em sublimação para a vida eterna. Questão 927. O supérfluo não é, por certo, indispensável à felicidade, mas não se dá o mesmo com o necessário. Ora, a desgraça daqueles que serão privados do necessário não é real? Resposta. O homem não é verdadeiramente desgraçado senão quando sente a falta daquilo que lhe é necessário para a vida e a saúde do corpo. Essa privação é talvez consequência de sua própria falta, e então ele só deve queixar-se de si mesmo. Se a falta fosse de outro, a responsabilidade caberia a quem a tivesse causado. Vemos a falta de alimentos para muitas pessoas e mesmo para famílias. Sabemos que ninguém passa por aquilo que não tem que passar, mas, por outro lado, a prática da caridade pode amenizar a dor. Ninguém sabe do dia de amanhã, não é mesmo? A falta de alimento no lar de quem quer que seja é uma prova para aquele que precisa pedir, mas é atestado ao povo ou às nações que a prática da caridade ainda deixa a desejar. As provas existem, mas Deus permite que as provas possam ser amenizadas e conta com o auxílio daqueles que podem ajudar. E a ajuda pode se concretizar de muitas formas, tais como palavras de consolo, um prato de alimento, uma roupa para o frio, uma leitura confortadora, uma prece, por exemplo. Estamos numa fase de transição e precisamos nos modificar e nos dispormos a fazer o bem, pensar no bem e estar confiante em Deus. Vibremos muito pela paz no mundo e por todos que sofrem e aos causadores dos sofrimentos. Eles também foram criados por Deus e precisam de preces para renovar os seus pensamentos e atitudes. Precisamos orar,
alimentar a nossa alma e sensibilizar outros necessitados das vibrações de amor. Quem sabe já não fizemos pior um dia? Quem pode dizer que não cometeu nenhum erro grave nas existências anteriores ou mesmo nessa? Bom, finalizando, né, o dia de hoje, agradeço a todos, né, e que tenhamos uma boa semana e possamos nos lembrar de orar sempre, em todos os momentos de dificuldades, de buscar soluções de problemas e confiar em Deus, tendo sempre esperança de melhora. Obrigado a todos.